Queridos, queria convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 73. Salmos 73. E eu quero já iniciar, antes de lermos esses salmos, se fosse para dar um título para essa mensagem hoje, seria certamente: não desvie o seu olhar. E esse é um salmo que, sem dúvida, toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, ela mexe com o nosso coração. Toda a palavra com Deus, a palavra de Deus exposta, ela provoca mudanças em nós. Mas esse certamente é um capítulo da Bíblia que, assim, é o que eu mais leio nos momentos de grande aflição. E você vai ler comigo que não é algo tipo igual ao Salmo 90, igual ao Salmo 91, igual ao Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Não, é um salmo onde Asaf está abrindo o seu coração diante da presença de Deus. E nós vemos que esse livro, ele contém um grande desabafo, e que se nós olharmos e trazermos para a nossa realidade, eu não posso falar para você com toda certeza, mas eu acho que pelo menos a maioria de nós aqui já passamos por essa mesma situação de Asaf. Eu acho que alguns de nós, em algum determinado tempo da nossa vida, se não passamos por isso, nós iremos passar. Por quê? Porque Asaf, ele era um adorador da casa de Deus. Asaf, ele era responsável por ministrar o louvor no templo. Ou seja, quando nós falamos que Asaf, nós sabemos que no Velho Testamento existia toda uma lei para ser cumprida, para que você pudesse servir no templo. E quando nós falamos que Asaf, ele era responsável por servir no templo, adorando, levando as pessoas à adoração, ministrando louvor na casa do Senhor, certamente eu e você, nós vamos pensar o quê? Nossa, Asaf era o cara. Que cara abençoado esse Asaf, que podia estar todos os dias no templo, trabalhando de forma integral para o Senhor, adorando e louvando ao Senhor e cantando músicas, salmodiando para o Senhor. Certamente Asaf não tinha problema nenhum. Mas como nós podemos ver, a Bíblia ela é muito sincera. A Bíblia ela não esconde os erros das pessoas, ela não esconde as aflições das pessoas, antes ela nos mostra a fragilidade de cada um que está descrito aqui. E hoje o nosso problema, muitas vezes nas igrejas, é porque nós não nos mostramos frágeis diante da palavra de Deus. Nós queremos parecer que está tudo bem o tempo todo, até mesmo diante de Deus que tudo sabe e tudo vê. Nós queremos vestir uma capa de super-herói e falar assim: olha, eu estou na igreja, eu sou crente, então está tudo ok, está tudo lindo na minha vida, e é isso aí, porque eu não posso dar o gostinho para aquela pessoa, dela saber que eu estou passando por luta ou por provação. Mas a Bíblia ela nos mostra pessoas que rasgam o seu coração diante de Deus, pessoas que no momento de luta, no momento de fragilidade, elas não se mostram fortes, elas não correm até Deus e se mostram pessoas que eram capazes de vencer tudo. Não, primeiramente a Bíblia nos fala que essas pessoas elas rasgavam o coração para Deus. Elas mostravam a sua fragilidade diante de Deus. Porque quando nós somos fracos, é que nós somos fortes. Por que então eu e você insistimos em parecermos fortes o tempo todo? E Asaf é esse cara, e se você começar a ler o Salmo, ele começa já no versículo 1 falando: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse nos meus passos. Asaf ele começa esse texto como uma afirmação: olha, certamente que Deus é bom para com Israel e para os puros de coração. Asaf ele não tinha dúvida da bondade e da fidelidade de Deus, assim como é algo inquestionável. Eu e você, mesmo diante das lutas, mesmo diante das aflições, se há algo que nós temos que guardar no nosso coração, é a fidelidade de Deus. Se tem algo que nós precisamos guardar no nosso coração, é que Deus ele não muda mesmo diante das nossas lutas. Ele continua fiel, e a palavra vai falar que mesmo na nossa infidelidade,
Ele permanece fiel. E Asaf, ele entende isso. Ele tinha isso no coração e ele começa esse salmo falando: olha, certamente há uma afirmação, eu sei que Deus é bom para com Israel e para os limpos de coração, mas quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Ele começa então a expor a sua fragilidade, ele começa então a expor a sua fraqueza. Quanto a mim, Deus é bom, mas eu não sou. Deus é fiel, mas eu quase que deixei o meu coração se corromper. E gente, nós estamos falando de um cara que estava constantemente oferecendo louvores a Deus. Um cara que estava todos os dias no templo adorando a Deus. E esse cara, ele chega a um ponto da vida dele que ele fala assim: os meus pés quase se desviaram, e pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Asaf, o cara que tinha tudo para se manter constante, chega um determinado momento da vida dele, que ele fala: quase que eu me desviei. Quantas vezes eu e você, nós estamos como Asaf, nós temos convicção da bondade de Deus, nós proclamamos a bondade de Deus, nós falamos sobre a bondade de Deus, mas eu e você, os nossos pés estão quase se desviando. Quantas vezes eu e você, nós falamos: não, nós sabemos que Deus é bom, mas quando a luta bate na nossa porta, quando a aflição bate, quando o pecado vem para a gente lutar contra ele, o que a gente faz? Os nossos pés quase se escorregam. E Asaf, ele vai dar um motivo, o porquê isso aconteceu com ele, o porquê mesmo diante dele sabendo que Deus era bom, ele quase se desviou. E querido, por que eu falo que esse é um salmo que vira e mexe eu corro ler? Porque esse é um salmo que conforta o meu coração. E você vai ver que não sou só eu, que nós vamos ver o que causou esse quase desviar de Asaf. Foi ele focar na prosperidade dos ímpios. Nós vamos ver que ele vai continuar falando assim: faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua mente, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, as águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Nós vemos que o fato de Asaf estar todos os dias no templo não o poupou de ter quase se desviado. E por que ele se desviou? Porque em determinado momento da vida dele, ele para de olhar para Deus e ele começa a olhar a prosperidade dos ímpios. Agora, eu queria de verdade mesmo entender, e eu entendo muito de Asaf, porque quantas e quantas vezes nós estamos dentro da igreja e nós vemos pessoas que muitas vezes não servem a Deus com uma condição financeira melhor e a gente não questiona Deus. Ou é só eu, gente? Quantas vezes nas minhas maiores crises como seminarista, e aqui está a minha pastora Renata à minha frente, que me aguentou muito, eu não questionava os meus amigos, e hoje eu falei com o Vitor sobre isso, eu não questionava pessoas que não se dedicavam a viver de forma integral e viviam uma vida, parecia que muito melhor, pessoas que não iam à igreja, pessoas que não tinham temor a Deus, que viviam as suas vidas conforme eles bem entendiam, pessoas que vão para as baladas, pessoas que realizam todos os desejos da sua carne. Quantas vezes, querido, no momento de crise na minha vida, eu não fui assolado com a pergunta: Deus, por que eles parecem tão felizes? E eu mesmo estando na sua casa dia após dia, parece que as coisas na minha vida não dão certo. Quantas vezes eu me questionei o porquê que as pessoas lá fora pareciam tão felizes e não tinham preocupações que parecia que eu tinha.
Parecia que as pessoas não se preocupavam com as coisas que eu me preocupava, e aquilo me deixava muitas vezes com o coração aflito, e eu virava e questionava para Deus: Senhor, por que, Pai? Por que aqueles prosperam, mas eu estou na sua casa, eu estou te servindo fielmente, parece que as coisas da minha vida não acontecem? Sabe, Pai, aquela família parece perfeita, e eles nem são da igreja. E a minha família, eu que estou na igreja buscando todo dia, cheio de luta, cheio de aflição, cheio de coisa. Quantas vezes nós não somos pegos questionando acerca da prosperidade dos ímpios, querido? E Asaf, ele caiu nessa tentação. Asaf, mesmo sendo um adorador, ele começa a se questionar: Deus, os meus pés quase se desviaram, porque eu comecei a olhar os ímpios. Eles não tinham aflições, eles não tinham lutas, eles não tinham adversidades. E muitas vezes a gente se pega questionando isso também. Isso assola o nosso coração, porque nós achamos, hoje infelizmente dentro da igreja brasileira, muitas vezes nós achamos que nós temos direito a ser bem-sucedidos só pelo fato de nós servirmos a Deus, mas Deus não nos prometeu bênçãos financeiras, não, querido. Deus não nos prometeu somente dias bons. O problema é que nós nos desviamos, nós tiramos o nosso foco de Deus, e quando nós tiramos o nosso foco de Deus, nós paramos de focar naquilo que é eterno e começamos a focar naquilo que é passageiro. Nós começamos a focar naquilo que passa. Nós começamos a dar vazão às coisas dessa terra, sendo que nós sabemos que nós não fomos chamados para viver aqui. Esse é um grande problema de quando nós perdemos o nosso foco. Esse é o grande problema de quando nós paramos de olhar para Deus e começamos a olhar para as nossas circunstâncias. Quando nós tiramos os nossos olhos de Deus, nós passamos ao quê? A não mais nos comparar com aquilo que Deus fala que nós somos. Nós já não mais nos comparamos com aquilo que a Bíblia fala que nós somos, mas nós passamos a nos comparar com pessoas. E o problema de nos comparar com pessoas, o problema de nos comparar com qualquer outra pessoa que não seja aquilo que Deus falou que nós somos, quem nós somos, é que nós perdemos a nossa identidade em Deus. Nós nunca vivemos em um mundo tão sem identidade como o de hoje. Um mundo onde nós vivemos querendo imitar uns aos outros porque é legal, porque fulano foi bem sucedido. Gente, repara para você ver, rede social está aí, se aparece um negócio diferente, a pessoa gosta, por onde aparece mais 3.000 indo atrás. Isso não é errado, mas o que Deus tem falado sobre você? O que Deus tem falado de você? Deus, Ele tem algo específico para cada um de nós, e acredite, até mesmo para vivenciar as nossas lutas e as tribulações, nós temos as nossas individualidades. Tem gente que quando está passando por luta não come. Tem gente que quando está passando por luta, come o dobro. Tem gente que quando está feliz, sai gritando. Tem gente que quando está feliz que já... Estou feliz, mas beleza, isso não vai mudar muita coisa no meu humor. Tá legal. E eu brinco que se eu estou feliz eu como, se eu estou triste eu como, se eu estou estressado eu como, se eu estou ansioso eu como. Tudo para mim é motivo de comer, gente. Né? Meu sonho é um dia chegar aqui e falar para vocês: gente, estou tão nervoso que eu não estou conseguindo comer. Mentira, porque daí eu como dobro. Esses dias a Renata me chamou a atenção ali e falou assim: João, pelo amor de Deus, para de comer, está muito ansioso, vai orar. Mas você repara que até mesmo para enfrentar as lutas e as adversidades, nós temos as nossas individualidades. Tem gente que perde noite de sono. Tem gente que corre dormir. Deus nos fez seres únicos, nós não podemos nos comparar com as pessoas. E muito menos, sabendo quem nós somos em Deus, nós não podemos nos comparar ou invejar a riqueza dos ímpios, querido. Nós precisamos voltar a focar os nossos olhos em Deus, porque Ele é
a nossa promessa. Nós vamos viver a eternidade com Ele. Ele nos prometeu a salvação e nós somos salvos para a glória do Senhor. E é isso que deve mover o meu e o seu coração. Não é sobre o quanto eu ganho de dinheiro, não é sobre o quanto eu adquiro aqui nessa terra, mas é o quanto de Deus que eu tenho na minha vida, o quanto eu tenho desejado, o quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho renunciado para viver um relacionamento verdadeiro com Ele. É isso que deve mover o meu e o seu coração. É isso que deve mover a minha e a sua vida, e não a prosperidade dos ímpios. Nós não sabemos o que se passa, e Asaf ele não sabia, e ele tira o foco dos olhos de Deus, ele tira os olhos de Deus, e ele começa a focar na prosperidade dos ímpios. Ele relata que pessoas que fizeram o mesmo que ele até se corromperam e deixaram ser levados pela arrogância e pela ignorância dos ímpios e abandonaram a palavra de Deus. E ele continua falando aqui no Salmo: eis que estes são os ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado de manhã. Em determinado momento, Asaf ele passa então a observar a riqueza dos ímpios, a invejar, e surge um questionamento no coração dele: até que ponto que tem valido a pena eu purificar o meu coração e fugir da tentação? Porque eles vivem como eles querem e parece que todas as manhãs eles acordam felizes. Eu vivo purificando meu coração e fugindo da tentação, e parece que todos os dias eu sou perseguido. Quantos de nós já não pensamos em determinado momento da nossa caminhada isso? Nossa, até que ponto tem valido a pena eu estar lá na igreja? Será que tem valido a pena mesmo eu estar nos cultos, eu participar de um GC? Será que tem valido a pena eu ser fiel ao Senhor? E Asaf ele começa a se questionar até que ponto que valeu a pena eu purificar o meu coração, eu limpar as minhas mãos, porque todos os dias eu sou afligido. Mas é porque nós temos uma cultura onde fala que o quanto mais nós formos bons, mais Deus vai nos abençoar. Não, querido, não importa o que eu e você faça, nós nunca seremos suficientemente bom para Deus. E um dia, eu entendi isso de uma maneira muito natural. Eu morava no interior de São Paulo, só aqui de Tatuí, aqui do ladinho. E um dia Deus me chamou para fazer o carisma, e eu vendi uma moto que eu tinha, gente, uma Fanzinha 2008. Vendi por nem sei quanto, baratinho. Mas aquilo me doeu tanto, vender aquela moto para ir fazer o seminário, porque só Deus sabia o quanto eu tinha suado para pagar aquela moto. Só que daí o que aconteceu? Isso virou a minha desculpa com Deus. Fui para BH, comecei a fazer o carisma, e como todo seminarista sabe, a gente passa por apuros e apertos. E daí quando eu passava por aperto, eu virava e falava assim: mas Deus, eu abri mão da minha vida para estar aqui. Senhor, eu vendi a minha moto, que eu suei para pagar para estar aqui. E virava e mexia, eu jogava isso na cara de Deus, porque a gente é assim, a gente é afrontoso, a gente joga as coisas na cara de Deus, né? A gente fala: não, Deus, o Senhor me prometeu, o Senhor vai fazer, não sei o que lá. A gente se acha na razão de jogar as coisas na cara de Deus. E um dia eu estava na EDO, na escola de oração, e mais uma vez eu comecei a me lamentar, e eu falava assim: Senhor, vou chegar em casa hoje, não aguento mais comer miojo. Pelo amor de Deus, miojo com salsicha, gente, uma bênção. Eu tenho várias receitas com miojo, quem quiser inovar me chama, inclusive. E daí eu disse: Senhor, eu vou comer miojo de novo. E daí eu ajoelhei naquela escola de oração e eu comecei a falar assim: Deus, eu não vim aqui para isso, porque o Senhor me prometeu que queria me colocar por cabeça e não por cauda, porque o Senhor vai me honrar, porque isso, porque aquilo, porque Senhor, a minha moto, eu vendi a minha moto para estar aqui.
E Senhor, eu estou andando a pé, subindo morro, descendo morro, e sobe morro, e desce morro. Porque quem foi em BH sabe que os morros lá é sinistro. E eu gordinho desse jeito era um sofrimento. E daí eu, sobe morro, desce morro, Deus, assim, e Deus assim, de uma forma muito calma, falou comigo assim: João, entenda, nada que você fizer vai ser maior do que eu fiz por você. Naquela hora eu comecei a gritar, chorar. É mesmo. Queridos, entenda que nós às vezes nos questionamos até que ponto tem valido a pena nós estarmos servindo a Deus, até que ponto tem valido a pena nós estarmos gastando a nossa vida em prol do Evangelho, mas nada que eu e você venhamos a fazer, nada vai se comparar ao sacrifício de Cristo na cruz, na minha e na sua vida. Quando nós falamos assim: Senhor, porque eu entreguei tudo, o que você entregou, querido? Se a Bíblia fala que o que estava separado para nós era a condenação e a morte eterna. Restitui, eu quero de volta o caminho. O que você quer? Pelo amor de Deus. Não, nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, nós não somos aceitos pelo nosso sacrifício, nós somos aceitos pelo sacrifício de Cristo. Ou seja, tudo que fazemos ainda não é suficientemente bom, nós temos que nos apegar que Ele é bom, e por isso eu e você nós podemos nos achegar ao trono do Pai. É isso que nos faz mantermos fiel, é isso que nos faz mantermos o foco, o olhar para Deus. É isso que Deus quer de mim e de você, que nós venhamos entender isso. Mas Asaf, ele questiona: até que ponto que tem valido? Pois todo dia eu sou perseguido. E querido, se você pegar a Bíblia, me fala aí, qual servo de Deus, qual chamado, qual homem ou mulher de Deus que foi chamado que não sofreu ataque ou perseguição? José foi vendido como escravo. Todos eles passaram por perseguições e lutas, mas todos eles tinham algo em comum: a fidelidade de Deus sobre a vida deles. As mãos de Deus estavam sobre eles. Nós não fomos chamados para todos os dias termos dias bons, nós não fomos chamados para ser prósperos financeiramente, mas nós fomos chamados para caminhar numa certeza que Deus, Ele tem cuidado de mim e de você, que as mãos do Senhor estão sobre a minha e sobre a sua vida. Essa tem que ser a certeza do nosso coração. Pode vir luta, pode vir aflição, pode vir perseguição, pode vir o que for, mas a mão do Senhor é sobre mim. As mãos do Senhor têm me guiado, têm me direcionado, e Ele tem cuidado de mim e de você. É isso que nós precisamos entender. Não importa quanto eu tenho no banco, não importa o que você vai comer quando sair daqui, não importa qual tem sido a sua luta, não importa qual tem sido a sua enfermidade, Deus, Ele continua cuidando de nós. Deus, Ele não nos deixa um dia sequer, um segundo sequer. Jesus promete que estaria conosco todos os dias. E é nessa certeza que nós devemos nos apegar no nosso coração. Se eu for próspero em tudo que eu fizer, amém, glória a Deus, Deus é bom, é graça. Mas se eu não for, Ele continua sendo bom, porque Ele tem cuidado e Ele me resgatou, e Ele pagou um preço caro, um preço na cruz para ter um relacionamento comigo e com você. Continuando aqui, e Asaf, ele continua no versículo 15, falando: se eu dissesse também, falaria assim: eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Asaf, ele começa então a pensar com ele: como que eu vou entender? Não tenho entendimento para isso, eu não tenho respostas para isso, para explicar o porquê que o ímpio prospera e porquê que muitas vezes eu mesmo, estando diante da presença e na casa de Deus, tenho passado por injúria e por perseguição. Ele fala: um dia tudo isso ficou muito estranho para mim, isso daí ficou muito difícil de entender, e eu fiquei perturbado quanto a isso. E no versículo 17 ele fala: até que entrei no santuário de Deus, e então entendi eu o fim deles.
Asaf, por mais que ele estivesse cultuando todos os dias, por mais que ele estivesse em todas as programações, entre aspas, do templo, por mais que ele estivesse todos os dias conduzindo o louvor e a adoração do templo, chega uma hora que ele tira os olhos de Deus e ele passa a focar os olhos, ele passa a focar somente na prosperidade dos ímpios. Só que ele viu que aquilo não pertencia a ele, e ele recorre a quem? A Deus. E ele vai falar: e eu fiquei tentando entender tudo aquilo, e eu fiquei perturbado demais, até que eu entrei no santuário de Deus. Até que um dia, depois de abrir o seu coração para Deus, depois de falar: olha Deus, eu sei que o Senhor é bom, mas eu não entendo isso que está acontecendo, eu não entendo porque muitas vezes eu sou perseguido, eu não entendo porque muitas vezes eu sou afligido. Asaf, então, ele toma uma postura diferente, ele vai para quem tinha todas as respostas. Ele entra no santuário de Deus. Ele faz daquele lugar um culto diferente para Deus. Porque quando eu e você nós entramos no Santo dos Santos, querido, quando nós temos uma experiência com Deus, todos os nossos questionamentos ficam para trás. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus e com a grandiosidade de Deus, nós só queremos ficar santo, 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 não há outro igual. Não há outro igual, Senhor. Eu não entendo o que está passando na minha vida, mas eu confio. Eu não entendo o que tem acontecido, mas eu sei que o Senhor tem cuidado. Eu não estou entendendo o que está pegando, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele é por mim, eu sei que eu posso contar com o Senhor todos os dias. E é isso que Asaf fala, que ele entrou no santuário de Deus, e então o seu entendimento sobre o fim dos ímpios foi-lhe aberto, ou seja, ele tira os olhos novamente daquilo que era passageiro, e ele volta a focar os olhos naquilo que é eterno. Querido, nós precisamos vir para o culto e parar de focar os olhos naquilo que é passageiro. Nós precisamos de querer somente as bênçãos de Deus. Nós precisamos focar naquilo que é eterno. Nós precisamos focar na presença de Deus na nossa vida. Ele continua: certamente tu o puseste em lugares escorregadios e tu o lanças na destruição. Como cai na desolação, quase um momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência dele. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como um animal perante a ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita. Guir-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Quando Asaf ele tem uma experiência de buscar a Deus de todo o seu coração, quando ele entra no santuário de Deus e o entendimento dele é aberto, e ele começa a ver a grandiosidade de Deus na vida dele, o discurso dele muda. Ele já não fala mais: Senhor, por que os ímpios prosperam? Senhor, por que parece que eles são bem-sucedidos e eu não? Senhor, por que parece que tudo lhe vai bem e eu sou perseguido todos os dias? Não, mas ele começa a falar: a quem tenho eu no céu além de ti? Não há na terra quem eu queira mais que a ti. Não há riqueza, não é um bom emprego, não é minha família, não é nada, não há nada que eu queira além da presença do Senhor. Não há nada que eu queira além do Senhor na minha vida. Quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós passamos a desejá-lo. Já não importa se nós estamos adquirindo aqui nessa terra ou não, porque nós entendemos que não há riqueza maior na minha e na sua vida do que nós podermos estar hoje na presença de Deus. Não há riqueza que se compara, querido, ao eu e você podemos chamar Deus, vir aqui na igreja, ou então na nossa casa, e aonde estivermos, podemos falar: Pai, obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim. Pai, obrigado porque o Senhor tem me sustentado. Asaf entendeu que os ímpios podiam ter riquezas, que os ímpios podiam ser prósperos,
que aparentemente os ímpios podiam não ter perseguição, mas tudo aquilo era ilusão, porque o fim dos ímpios era certamente algo terrível, enquanto Asaf, que continuava sendo perseguido e tendo luta todos os dias, ele entendeu qual era o fim dele, aonde estava a riqueza dele, e a verdadeira riqueza minha e sua está em Deus. Ainda que pareça que não está acontecendo nada, ainda que eu e você nós não venhamos a viver coisas grandiosamente, ainda que nós não sejamos super bem-sucedidos, mas nós podemos nos apegar de que nós estaremos eternamente na glória, na presença de Deus. É isso que tem que mover o meu e o seu coração, que nós viveremos eternamente na presença do Senhor. Nós viveremos eternamente declarando a santidade do Senhor. E ele fala: a minha carne e o meu coração desfaleceram, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eles, os que se alongam de ti, perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Aonde tem estado a minha e a sua confiança? Em quem nós estamos confiando? O que tem movido a minha e a sua vida? O que nós estamos ansiando de todo o nosso coração verdadeiramente? Será que nós estamos perdendo tempo ansiando somente coisas bem materiais ou sensações, sentimentos passageiros que daqui a pouco se dissipam? Ou será que nós estamos colocando a nossa confiança em Deus, que é eterno? Ou será que nós estamos colocando a nossa confiança em Deus, a qual a palavra diz que não há sombra de variação, Ele permanece fiel, Ele permanece para sempre e Ele permanece no controle da minha e da sua vida? Querido, o dinheiro pode acabar, o emprego pode passar, pessoas elas vão embora da nossa vida, coisas se vão embora da nossa vida também. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei aonde Deus vai me levar, mas de uma certeza eu tenho: Deus Ele permanece fiel, Deus Ele permanece sobre o controle da minha e da sua vida, e é nele que tem que estar a nossa confiança. Nós precisamos parar de sermos o quê? Inconstantes quando as lutas e as dificuldades batem na nossa porta. E nós precisamos focar os nossos olhos em Deus. Nós precisamos focar os nossos olhos em Jesus. O homem, ele falha. Pessoas nos machucam. Pessoas pisam na bola com a gente. Eu vou pisar na bola com algum de vocês algum dia. Mas Deus permanece. E os nossos olhos têm que estar focados nele. Nós precisamos parar de, no momento da adversidade, focar nas circunstâncias, focar nas lutas, focar nas tribulações e começar a focar em Deus. Senhor, em Ti, somente em Ti, eu coloco a minha confiança. Nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus. Não é o dinheiro que vai nos sustentar, não é as boas notícias que vai nos sustentar, não, mas é Deus quem nos sustenta, tanto nos dias bons como nos dias maus. Eu não sei como que você está aqui nessa noite. Muitas vezes eu cheguei na igreja cheio de questionamentos. Quantas vezes eu cheguei na igreja e falei: Senhor, até quando? Quantas vezes, assim como Asaf, eu abri o meu coração para Deus e falava: Deus, eu não aguento mais, porque as pessoas que nem te conhecem estão crescendo e prosperando e adquirindo, e estão de carro novo e estão andando para cima e para baixo, e eu não. Contempla, Senhor, o teu servo que está vindo na igreja a pé, de ônibus. A gente faz isso.
Mas a nossa confiança não tem que estar em carro, não tem que estar em boa condição financeira. A nossa confiança é Deus. A nossa confiança é que Ele cuida de mim e de você. Pode vir a luta, pode vir a enfermidade, pode vir a notícia mal. Ele continua cuidando de nós. Ele continua cuidando da minha e da sua vida. Ele continua no controle de todas as coisas. Nós precisamos sair daqui nessa noite com esse entendimento. Deus não nos prometeu dias bons, Deus não nos prometeu prosperidade financeira, Deus não nos prometeu somente bênção, não, mas Deus nos prometeu a sua presença constantemente conosco. Deus prometeu a sua presença constantemente sobre a minha e sobre a sua vida. E nós precisamos nos lembrar, quando nós começamos a olhar a prosperidade dos ímpios, eu quero te convidar a você fazer um exercício de fé. Quando a aflição vier e você for tentado a tirar os olhos de Deus e a olhar a prosperidade dos ímpios, que você comece a se lembrar dos nossos irmãos da igreja perseguida, dos nossos irmãos que têm morrido e dado a sua vida em prol do Evangelho, dos nossos irmãos que têm enfrentado perseguições, porque não negam a Deus. Que nós possamos sempre nos lembrar disso, porque eles permanecem, porque depositam a sua confiança em Deus. Nós vamos ver na Bíblia homens e mulheres de Deus que passaram por grandes aflições, mas que colocaram a sua confiança em Deus. E porque eu e você, nós temos deixado de colocar a nossa confiança em Deus. Querido, eu queria convidar você nessa noite a voltar os seus olhos para o Senhor. Quando eu volto os meus olhos para Deus, eu começo a contemplar o que é eterno. A luta passa, a dificuldade passa, a enfermidade passa. Daqui a pouco vem novas lutas, vem novas dificuldades. Mas em todas as coisas Deus tem cuidado de nós. Quantos aqui creem nessa noite que Deus tem cuidado de mim e de você? Talvez você não entenda, talvez pareça que não, talvez pareça que tudo está tão distante, Deus está tão distante de você. Deus tem cuidado de nós. A nossa confiança está em Deus, porque Ele cuida de mim e de você. Mesmo diante de toda aflição, mesmo diante de toda perseguição, mesmo diante de tanta luta, mesmo diante da enfermidade, mesmo diante dos dias maus, mesmo diante da vontade de desistir, mesmo diante dos seus questionamentos, querido, Deus, Ele continua cuidando da sua vida. Deus, Ele não desiste de você. Deus, Ele está contigo, independente do momento que você está passando. Ei, você não está sozinho. Deus, Ele está com você. Deus está contigo todos os dias da sua vida, seja na fartura, seja em falta, seja o que for, mas Deus nunca nos faltará, a presença dEle nunca nos deixará, e é isso que move o meu e o seu coração a buscarmos desse Deus, e mesmo diante da adversidade, continuar clamando e falando como Asaf: a quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra outro que eu queira a mais que a ti. Não há outro que vai preencher esse vazio. Não é o dinheiro, não são as riquezas, não é o ser conhecido, não é o ser bem sucedido, não. O único que vai preencher é Deus. É Deus. E Ele tem cuidado de nós. Nessa crise que você está passando, Deus, Ele tem cuidado de você. Deus, Ele tem cuidado de mim. E todos os dias o fato de nós estarmos aqui nessa noite sentados, ouvindo essa mensagem, nós podemos nos apegar a essa verdade. Se nós estamos aqui nessa noite, é porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Nós precisamos aprender mais desse Deus. Nós precisamos buscar mais desse Deus. Nós precisamos se encher mais desse Deus, porque nos dias maus é Ele quem nos colocará em pé, é Ele quem nos sustentará, porque a nossa confiança está nele. Eu queria convidar você nessa hora a ficar de pé no seu lugar.